Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todas, a todas, ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicário e esse é o Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse curto-circuito de número 56, eu gostaria de conversar com vocês sobre um conjunto de fatos que estão acontecendo no setor elétrico brasileiro e que apontam na direção da existência de uma certa desordem, um certo descontrole, de uma certa desarrumação do nosso setor, que se manifesta através de um conjunto de indefinições, de conflitos, de incertezas, de inseguranças que marcam o atual momento do setor elétrico brasileiro e que se manifestam nas discussões sobre subsídios, jabutis, conflitos entre geração distribuída e as distribuidoras, nas dificuldades de você institucionalizar a liberalização do mercado, as encrencas, né, as confusões que envolvem toda a parte de renovação das concessões de distribuição e que, na verdade, dizem respeito à redefinição desse espaço econômico, desse espaço da distribuição, em função das grandes transformações associadas à transição energética. A explosão das renováveis, com todos os desequilíbrios operacionais gerados a partir dessa expansão dessas renováveis no sistema elétrico brasileiro, as indefinições acerca dos leilões de capacidade e por aí vai. Esse conjunto, né, de descontrole, de inseguranças, de incertezas, que um certo especialista, escrevendo um artigo recente no jornal, no Globo, chamou de uma verdadeira anarquia elétrica. Em um setor que é extremamente ordenado, regulado, controlado, a normalização dessa desordem, desse descontrole, dessa desarrumação, é um caminho complicado, um caminho certo para o desastre. E é exatamente isso que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos incorporando no dia a dia do setor essa desordem, esse descontrole. E isso tem implicações graves sobre a economia e sobre a sociedade brasileira. Então, a gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir o que está acontecendo no nosso setor e por que que isso está acontecendo. E é exatamente o tema do nosso programa de hoje, do Curto Circuito 56. É exatamente essa discussão sobre esse descontrole, né? Então, o que está por trás desse descontrole? O que que esse descontrole significa? E por que que ele está acontecendo? Então, eu gostaria de conversar sobre esse tema com vocês hoje e gostaria de começar justamente discutindo o que de fato está acontecendo no setor e que está por trás desse conjunto de indefinições, de conflitos, que explicita o estado de desordem que o setor está atravessando. É um tema importante, é um tema que nós já começamos a discutir no curto-circuito 45, quando nós estávamos chamando a atenção sobre o déficit institucional do setor, isso no início do ano, e isso só foi se agravando ao longo dos meses. Então, é um tema importante. E é esse que vai ser o tema de hoje do Curto Circuito 56. Então, gostaria de, antes de começar, lembrar para vocês que os vídeos que a gente citar nesse programa, os links vão aparecer justamente na descrição
do vídeo, desse vídeo. Lembrando também que vocês podem ouvir esse programa no formato de podcast no canal IE-UFRJ. Lá vocês encontram os programas do canal do Instituto de Economia e, entre eles, o Curto Circuito. E vamos então, começar, né, a nossa conversa discutindo exatamente sobre o que está acontecendo de fato no setor elétrico brasileiro. O que está acontecendo com o nosso setor? Por que essa situação de descontrole, de desordem? O que está acontecendo de fato? O que está acontecendo de fato é que as instituições, as nossas instituições do setor, essas instituições elas não estão funcionando. Elas não estão entregando aquela coordenação que é crucial, que é fundamental para a operação, para a expansão sustentável do setor elétrico brasileiro. E sustentável aqui em termos técnicos, em termos econômicos, em termos políticos. Então, a gente está falando de sustentabilidade técnica, econômica e política. Essa sustentabilidade, ela é fundamental para a manutenção no tempo da integridade técnica e econômica do setor, de forma a garantir a energia necessária para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar da sociedade. Então, as nossas instituições, elas não estão entregando essa coordenação. Mas por que essa coordenação ela é tão crucial, Ricardo? É importante entender isso. Se você entende isso, você entende o que é o setor elétrico. A coordenação ela é fundamental, em primeiro lugar, porque a energia elétrica ela não é um produto como outro qualquer. Ela não é uma mercadoria como outra qualquer. Não é um insumo como outro qualquer. A energia elétrica é um insumo essencial. Essencial para o desenvolvimento econômico, essencial para o bem-estar da sociedade. Então, isso coloca a energia elétrica num campo à parte. Por outro lado, o setor elétrico, o mercado elétrico, não é um setor, não é um mercado como outro qualquer. Ele é singular, ele tem especificidades que são muito fortes. O setor elétrico, ele é um sistema complexo, marcado pela forte interdependência entre os seus processos e os agentes econômicos e sociais que estão nesse sistema. Interdependência essa que gera uma elevada imprevisibilidade, incerteza acerca dos resultados das decisões técnicas, econômicas e políticas, justamente desses agentes econômicos e sociais. Essa imprevisibilidade, essa incerteza acerca dos resultados das minhas ações, das minhas decisões no setor elétrico, é uma característica de qualquer sistema complexo. Qualquer sistema complexo marcado fortemente por interdependência entre os elementos desse sistema tem essa característica. Na medida em que o setor elétrico é um sistema complexo, está condenado a isso. Então, a coordenação das ações e das decisões desses agentes econômicos e sociais, essa coordenação ela se torna necessária justamente para reduzir o quê? Para reduzir essas imprevisibilidades. Para trazer essas imprevisibilidades, essas incertezas, esses riscos, para um grau, para um nível
que os agentes econômicos eles possam tomar as decisões de curto prazo, de operação, decisões de longo prazo de investimento, decisões estratégicas. Então, a coordenação, ela é necessária, ela é indispensável, ela é inevitável para a operação e para a expansão sustentável de qualquer setor elétrico no mundo. Qualquer setor elétrico no mundo, ele necessita de coordenação. O setor elétrico é um time que só joga se você tiver um meio de campo. Ele precisa de um meio de campo que arme o jogo, que estruture o jogo. Não existe setor elétrico no mundo sem coordenação, sem esse meio de campo. A coordenação, ela é uma coordenação institucional. Ela é feita mediante o uso de normas, regras, procedimentos e organizações. Organizações que são justamente encarregadas do estabelecimento, da implementação e do cumprimento dessas regras, dessas normas, desses procedimentos. Em função da essencialidade da energia elétrica, de ser um bem essencial, um insumo essencial para o desenvolvimento econômico e para o bem-estar da sociedade, e em função da excepcionalidade, da singularidade do mercado elétrico, o Estado exerce um papel crucial no estabelecimento, na implementação e no cumprimento dessas regras, dessas normas, desses procedimentos. Ou seja, o Estado ele se torna essencial na coordenação do setor elétrico. Em função do quê? Da necessidade dessa coordenação, mas em função da natureza do produto energia elétrica e a natureza dos seus processos de geração, transmissão, distribuição, utilização. Então, a presença do Estado nessa função de coordenação, ela é necessária, ela é imprescindível para o funcionamento, para a expansão de qualquer setor elétrico no mundo. O mercado ele não é capaz de exercer essa função básica de coordenação. Ele não tem os recursos, ele não tem a legitimidade. Assim, mesmo quando você quer usar determinados mecanismos de coordenação que sejam de mercado, por exemplo, mecanismo de preço, a construção desses mecanismos, a implementação das estruturas de mercado que vão operar esses mecanismos, isso demanda presença do Estado. Porque os mercados elétricos, eles são construídos institucionalmente. Eles não existem por eles mesmos. Eles precisam ser construídos. Construídos, e nessa construção você precisa do Estado. Isso aqui lembra muito a frase do Milor, né? Em cima de uma frase clássica, que eu acho que é do Confúcio, que diz que uma imagem vale por 1000 palavras. Aí o Milor acrescenta: tudo bem, uma imagem vale por 1000 palavras, mas diga isso sem as palavras. A questão do Estado aqui no setor elétrico é mais ou menos a mesma coisa. Mesmo que você queira um mercado onde só tenha empresas privadas, mercado elétrico, e você queira um mercado competitivo, concorrencial, para fazer isso, você precisa do Estado. E, na verdade, precisa muito das instituições e precisa muito do Estado. Isso é que a experiência de liberalização do mercado dos últimos 20, 30 anos ensina. As instituições são importantes, o Estado é importante, mesmo na liberalização dos mercados elétricos.
Estado aqui significa executivo, legislativo e judiciário. Então, você tem uma coordenação do executivo, você tem uma coordenação do legislativo, você tem uma coordenação do judiciário e tem uma coordenação entre essas três esferas. Essa coordenação, ela não é vazia. Entenda bem, o Estado, ele não é simplesmente um mediador, um árbitro das ações e decisões. Ele não é um passador de bola. Ele não é simplesmente um carimbador. O Estado ele tem que ter um projeto próprio, uma visão própria do jogo. Ele precisa ter uma visão do jogo. Ele tem que ter uma proposta de jogo, justamente para que ele possa fazer o quê? Para que ele possa organizar e estruturar justamente esse jogo. Para que possa ser efetiva a coordenação, é necessário que essa visão seja compartilhada pelos três poderes. Ou seja, você tem que ter um projeto de setor elétrico, e a partir desse projeto de setor elétrico é que vai dar a sua, vai ocorrer a sua atuação, né, como coordenador, como meio de campo, o cara que está amando o jogo, e isso tem que ser articulado entre o legislativo, o executivo e o judiciário. Você não pode ter o executivo com um projeto de setor elétrico, o legislativo com outro e o judiciário com outro. É necessária atividade de coordenação. É necessária a presença do Estado nessa atividade de coordenação. E é necessário essa coordenação nas três esferas: executivo, legislativo, judiciário. Gente, isso é básico. É simplesmente básico. Quando a gente olha o que está acontecendo no setor elétrico brasileiro, a gente constata que essa coordenação básica ela não está ocorrendo. A gente é um time que joga sem meio de campo. E isso explica muitas coisas que estão acontecendo. Olha como se dá a discussão sobre subsídios. Subsídios é uma política pública utilizada no mundo inteiro. É a utilização de incentivos para que você possa alcançar determinados objetivos. Política de subsídio distribui benefícios e custos, ônus e bônus. Interesses vão ser beneficiados, interesses vão ser prejudicados. É natural de uma política como essa. Então, a discussão de subsídios, ela precisa ser estruturada em termos de política pública. E mais do que isso, ela tem que ser estruturada em termos de um conjunto de políticas públicas, definindo objetivos, benefícios, custos, quem que beneficia, quem que prejudica, duração. Então você precisa de ter uma coordenação que articule esse conjunto de políticas públicas no tempo. Não vai ser o mercado que vai fazer isso. Você precisa de um Estado que faça isso. Você veja, por exemplo, o caso alemão, um caso que a gente discutiu justamente no curto-circuito 48 e no curto-circuito 50, né? A política de transição energética na Alemanha. É claro que a Alemanha subsidiou em muito as energias renováveis. Muito, bastante. Quem sustentava esse subsídio? Quem bancava esses subsídios? O setor residencial. Muito mais do que o setor industrial. Inclusive, você transferia a renda do setor residencial para o setor industrial via o pagamento pelo setor industrial dos subsídios para as renováveis. Então, por que você fazia isso? Porque você queria preservar a competitividade da indústria alemã.
os empregos nessa indústria. Então, isso fazia parte de um conjunto muito mais amplo do que a questão simplesmente do subsídio. Não estava ali discutindo especificamente o subsídio. Você estava discutindo uma política energética, da transição energética, da substituição de combustíveis fósseis pelos renováveis, você estava discutindo uma política tecnológica, você estava discutindo uma política industrial, uma política de desenvolvimento, ou seja, um conjunto de políticas. O setor residencial não reclamou desses subsídios, porque estava uma sociedade, você tinha uma sociedade comprometida com a transição energética. Na verdade, quem reclamou foi a União Europeia, alegando que isso era uma competição desleal, né, que favorecia a indústria alemã em relação às outras indústrias na Europa. Ou seja, a crítica veio de fora, não veio da própria Alemanha. Então você tinha um conjunto de políticas onde entrava o subsídio articulado. Aqui a gente não tem essa articulação. A gente não tem essa coordenação básica, gente. Então, quando você não tem essa articulação básica, cada subsídio é um subsídio. Aí vira uma disputa de lobbies. O meu subsídio é bom, o seu é ruim. E aí tem um caso que eu acho muito interessante, que é um caso que o Roberto Araújo chama sempre a atenção lá no Instituto Ilumina. E o Roberto é uma figura excepcional como analista do setor elétrico. Ele é muito bom, é um dos melhores. E o Roberto ele cunhou um termo, a Bolsa Quilowatt-hora. Gente, a Bolsa Quilowatt-hora é o maior subsídio que a gente tem no setor elétrico brasileiro. A Bolsa Quilowatt-hora transferiu dos consumidores do mercado cativo, basicamente nós, do setor residencial, que compramos energia elétrica das distribuidoras, esse Bolsa Quilowatt-hora transferiu nos últimos 20 anos alguma coisa da ordem de 400 bilhões de reais. Nós subsidiamos a energia elétrica do mercado livre, da indústria que estava no mercado livre, em 400 bilhões de reais. Esses valores por ano, recentemente, chegam na ordem de 50 bilhões de reais, 40, 50 bilhões de reais. Essa conta é maior do que qualquer subsídio que a gente está discutindo aqui. E mesmo se somar todos os subsídios que a gente discute todo dia, não bate nesses 40, 50 bilhões de reais. Mas esse subsídio ninguém discute, ninguém fala. Eu não vou ver a Frente Nacional dos Consumidores falando sobre isso, porque lá estão os grandes consumidores. Quando você não tem o Estado, quando você não discute a política, não discute os subsídios no contexto estruturado de uma discussão sobre política pública, ué, o seu subsídio é melhor do que o meu. Ponto. A gente podia subsidiar a indústria, nós do setor residencial, como os alemães fazem, tudo bem, poderíamos até. Se isso fizesse parte do conjunto de políticas, né, política industrial, política de desenvolvimento, etc., pode até que ser que sim. Mas não é disso que se trata. Isso fica escondido na discussão. Eu mostro o que me interessa, né, e escondo aquilo que não me interessa. Porque você está discutindo, você está na batalha dos lobbies. Aí nós somos contra os subsídios. Não, atualmente nós somos contra os subsídios. Você vai ser contra os subsídios. Subsídio é um instrumento importante dentro das políticas públicas e principalmente quando tem processos de transformação profundos, como é o caso da transição energética. Todo mundo subsidia, todo mundo dá incentivos. Sou contra os subsídios.
No sentido que tem isso. Eu quero discutir o subsídio nesse contexto mais amplo das políticas públicas. É isso que a gente precisa fazer. Mas para fazer isso, a gente precisa de um Estado que faça essa coordenação básica, que estruture isso de uma forma básica, primária, para então você ter a discussão de uma forma mais estruturada. E eu acho que essa discussão ela tem muito a ver também com a discussão sobre jabutis. O que são os jabutis? O que são esses adendos que vão surgindo, né, dentro dos projetos de lei que ninguém esperava e de repente aparece ali? Isso é o quê? Isso é falta de coordenação, né? Evidente. Uma falta de coordenação no espaço do legislativo. Não existe essa coordenação. Como não existe essa coordenação de forma a manter a integridade do projeto, né? Na verdade, no limite, a integridade da operação, da expansão do setor elétrico, como não tem isso, não tem essa coordenação básica dentro do legislativo, e tampouco entre o executivo e o legislativo nesse exato momento, você fica ao sabor dos lobbies. O meu jabuti é melhor do que o seu, o meu lobby é melhor do que o seu. Então você tem um lobby a favor da privatização da Eletrobras, um lobby poderosíssimo. E esse lobby ele aprova no Congresso a privatização da Eletrobras sem nenhum tipo de discussão, passando o trator. Só que no meio disso, para ter os votos necessários, você teve que satisfazer um outro lobby, que era o lobby que plantou lá a necessidade, a obrigatoriedade da construção de 8 gigawatts de térmicas a gás, as térmicas jabutis. Sim, mas me desculpe, mas a privatização da Eletrobras é mais do que um jabuti. A privatização da Eletrobras é um elefante na água. O jabuti muito maior, passou. Então, o meu elefante, o meu jabuti não é jabuti, jabuti é o seu, mas é óbvio. Se você está na disputa dos lobbies, na dança dos lobbies, vai dar jabuti. Você não tem uma coordenação. Aí você acha o quê? Que vai ter uma coordenação de lobbies? Não tem coordenação de lobbies, cara. Maluco, isso não existe. E fecha com a judicialização. Aí você não tem uma coordenação no executivo, você não tem uma coordenação no legislativo, e isso desemboca no judiciário, que também não tem coordenação, que também não tem. Então como é que você vai estruturar alguma coisa, cara, a partir disso, dessa dança entre executivo, um executivo que não tem coordenação, um legislativo que não tem coordenação, um judiciário que não tem coordenação? Isso demonstra que essa sua completa desordem, porque você não tem aquele agente que é o Estado, que tem como função justamente fazer essa coordenação, garantir a dessas políticas públicas, garantir a integridade das políticas públicas para você poder manter o quê? A integridade do setor. Não existe essa coordenação. Quando você desembarca em outras questões, como o embate entre os defensores da geração distribuída e as distribuidoras, gente, essa discussão não é simplesmente a discussão entre subsídios para geração distribuída ou a discussão da relação sobre a distribuidora. Não, 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 não é isso. O que que você está discutindo aqui? Você está discutindo aqui justamente é a completa redefinição do espaço econômico que é a distribuição.
É sobre isso que a gente está falando. A gente está falando que a transição energética, ela gera transformações profundas nesse espaço que é a distribuição e que você passa a demandar uma coordenação muito mais sofisticada e muito mais complexa do que aquela que você tem hoje. E é uma coordenação no âmbito local. Tem uma coordenação técnica, tem uma coordenação econômica, tem uma coordenação política. A distribuidora é que vai fazer essa coordenação sob uma ótica privada? Não. Você precisa construir esses espaços de coordenação local. É um enorme desafio, porque não é só construir esses espaços de coordenação local, mas é articular esses espaços de coordenação local com o espaço do sistema elétrico brasileiro. Isso foi colocado ao longo da discussão sobre a renovação das concessões de distribuição? Não, porque você não tem esse cara, esse meio de campo armando o jogo. Também você não tem esse cara armando o jogo quando você quer discutir e avançar na liberalização de mercado. Liberação de mercado é uma das coisas que mais demandam coordenação. A estruturação de novos mercados, mercados competitivos, é extremamente complexa, sofisticada. Isso a gente já aprendeu ao longo dos últimos 20, 30 anos de experiência de transição para o mercado, bem-sucedidas e mal-sucedidas. Não tem essa coordenação que permita você avançar de uma forma consistente, estruturada, institucionalizada e possa avançar na direção da liberalização do mercado. Porque são os desequilíbrios operacionais gigantescos que vão surgindo a partir do momento em que as energias renováveis vão entrando cada vez mais dentro do setor. É um problema de coordenação, é até de um tipo de coordenação que nós já fomos muito bons nisso. E hoje, que, ao que parece, não somos mais. Em definições acerca do mercado de capacidade. Mercado de capacidade é algo que está no coração da transição energética. Existe uma visão do conjunto, do todo. Existe uma necessidade de coordenar essas questões do mercado de capacidade com o resto. São exigências pesadas. Tem isso? Não, claro que não. Então, esse conjunto, o que ele aponta para a gente? Ele aponta na direção da ausência, da inexistência dessa coordenação, gente, básica do Estado. É uma coordenação básica. É uma coisa básica para a operação, para a expansão do setor, para a existência do setor elétrico. A necessidade de coordenação é básico. Então, se você não tem essa coordenação, você vai transformando tudo isso numa disputa de lobbies, na guerra de todos contra todos. Mas aqui tem um detalhe, que é um detalhe muito importante. Essa coordenação básica, ela existe, ela é imprescindível. Não dá para desaparecer. Então, as instituições do setor, elas continuam existindo. Você tem um operador do sistema, você tem a agência reguladora, você tem uma câmara de comercialização, você tem um comitê de monitoramento do setor, você tem todo o arranjo institucional, regras, normas. Então, você olha assim, as instituições estão todas lá, estão de pé, que elas não podem desaparecer. Mas essa institucionalidade toda, esse Estado que aparece,
Ele é vazio. Então, a disputa, a guerra dos lobbies, ela se dá dentro do Estado, dentro dessa estrutura, que seria aquela carregada de fornecer essa coordenação. O Estado não tem projeto. E esse projeto não se articula entre o executivo, o judiciário, o legislativo, não tem, ele é vazio. Então, a disputa dos lobbies, a dança dos lobbies, a guerra de todas contra todas, se dá dentro do Estado, justamente pela disputa dessas regras. Gente, um Estado vazio, ele não coordena. O meio de campo, né, sem ideia de jogo, ele não arma o jogo, ele não estrutura o jogo. Então, você olha que coisa dramática que a gente está vivendo. Num jogo como esse, onde a disputa está dentro e essa estrutura, dentro das estruturas e essa estrutura não pare uma coordenação, qual é a constatação? Gente, nesse jogo não há saída estruturante. Não vai parir nada que estruture o jogo, que arrume o jogo. Pelo contrário, a desordem ela só vai aumentar. Mas como, Ronaldo, ela só vai aumentar? Cara, a gente está vivendo um processo estrutural, presta atenção, um processo estrutural de desestruturação institucional. A nossa desestruturação, ela é estrutural, ela não é passageira, ela não é conjuntural. Ela é um traço hoje marcante e estruturante do setor elétrico brasileiro. A desestruturação institucional. E essa desestruturação institucional, ela se soma a uma outra desestruturação, que é a desestruturação que acarretada pela transição energética. A transição energética, ela desestrutura o setor elétrico. Mas essa desestruturação, ela, nós já discutimos isso, ela está dada, ela, digamos assim, ela vem de fora. Mas a desestruturação das instituições que deveriam fazer frente a essa desestruturação de fato estrutural, que é a da transição energética, essas instituições estão sendo simplesmente desestruturadas por dentro, estão sendo implodidas por dentro. A transição não é uma escolha nossa, mas essa desestruturação institucional é uma escolha nossa. Então a gente está diante de alguma coisa que é grave. Agora, por que que isso está acontecendo? Isso não é gratuito. Jabuti não nasce em árvore, né? Ou é gente, ou é enchente, uma coisa ou outra. Por que que isso está acontecendo? Vamos dar uma olhada nisso. Por que que essas coisas estão acontecendo? Por que que esse processo estrutural de desmanche das instituições, de desestruturação institucional, ele está acontecendo de tal maneira que o Estado não consegue entregar aquela coordenação básica necessária para o funcionamento do setor elétrico brasileiro? Por que isso está acontecendo? Eu acho que para a gente entender o que está acontecendo, a gente precisa um pouco de economia política. Houve no Brasil, nos últimos anos, principalmente na última década, um forte movimento de desqualificação e de criminalização da intervenção do Estado.
De tal forma que essa intervenção ela é sempre considerada ineficiente, inadequada e muitas vezes corrupta, principalmente depois da Lava Jato. Então, nós desqualificamos a intervenção do Estado e, mais do que isso, criminalizamos essa intervenção. Então, criou-se uma forte resistência a qualquer tipo de intervenção do Estado, em qualquer atividade. Dentro desse movimento, ocorreu uma forte fragilização das instituições brasileiras. E nós chegamos até o ponto em que nós tivemos uma tentativa de golpe em janeiro de 2023, que é o máximo da ameaça às instituições, que é o golpe contra a democracia. Isso para que a gente possa ter em mente até onde nós fomos na ameaça, na fragilização às instituições. É claro que num setor que é altamente dependente das instituições para o seu funcionamento e para a sua expansão, como é o caso do setor elétrico, é claro que essa fragilização das instituições, que é um movimento que está acontecendo no país e que transcende o setor elétrico, esse movimento de fragilização para esse setor, esse movimento tem efeitos devastadores e, acima de tudo, desestruturantes. Então, essa fragilização, isso a gente não deve ter ilusões, ela foi funcional para aqueles interesses econômicos e políticos que dependiam justamente dessa fragilização para avançar nos seus objetivos. Para mim, isso é muito claro. A privatização da Eletrobras, da maneira como ela foi feita, o avanço na ampliação do mercado livre, da maneira como ele está sendo feito, a base de portaria do Ministério de Minas e Energia, esse tipo de movimento, ele só é possível em um quadro de instituições fragilizadas. Então, a fragilização das instituições foi fundamental para que você tivesse a privatização da Eletrobras. Essa fragilização das instituições é fundamental para que você avance na liberalização do mercado de uma forma completamente desinstitucionalidade, fora do conjunto de todo o quadro envolvido na transição para o mercado, que é uma discussão pesadíssima, complexa, e que não se resume a uma portaria assinada lá atrás, que começou essa história com Moreira Franco, no apagar das luzes do governo dele. Isso só acontece se as suas instituições não estão funcionando. Então, nesse sentido, eu não tenho a menor dúvida de que a desestruturação institucional do setor elétrico brasileiro se insere em um processo mais amplo de desestruturação institucional do próprio país. E a dificuldade maior hoje é justamente isso, essa desqualificação das instituições, mas, acima de tudo, a desqualificação dos espaços de coordenação públicos. A desqualificação no limite da esfera pública. Não se iluda com isso. Tentando trazer toda a parte da coordenação, toda a parte da governança para a esfera privada.
porque tem interesses que ganham muito com isso. E me parece que a maior dificuldade hoje é a adesão dos agentes do setor a uma visão que é contrária às próprias características intrínsecas do setor, que rejeita o atendimento de necessidades, como é da questão da coordenação básica feita pelo Estado, que são necessidades básicas e que são naturais ao próprio setor. O setor briga com ele mesmo. Quando eu vejo, por exemplo, a Frente Nacional dos Consumidores, que concretamente rejeita o papel do Congresso e que exige uma instância técnica que se posiciona contra qualquer tipo de intervenção política, o que isso significa dentro do setor elétrico? A dimensão política é uma dimensão natural, histórica, de toda a evolução do setor elétrico. É uma instância pública. Então você criminaliza a atuação do Congresso, como eu li, não, o Congresso Nacional conspira contra os interesses dos consumidores. O que significa isso? Perdemos a noção do que é básico dentro do setor, na luta, na disputa dos lobbies. Não há como eu desqualificar o Congresso, não há como eu tirar o Congresso desse jogo, porque a dimensão política faz parte do jogo elétrico. O que você precisa ter é uma coordenação do Estado muito mais consistente do que você tem. Mas você não adianta, você não vai afastar o legislativo, não vai afastar o executivo. Isso não vai acontecer. Não existe setor que opera dessa maneira. Ou seja, as pessoas vão perdendo a referência, a noção daquilo que é básico, em nome de uma tecnicalidade. O martelo do setor elétrico, ele é batido na dimensão política. É claro que tem uma dimensão técnica, é claro que tem restrições técnicas, é claro que tem decisões que são técnicas. Mas as decisões essenciais sobre o setor elétrico, elas são decisões políticas. E elas devem ser tomadas na esfera pública, e não nas esferas privadas, mas na esfera pública. Porque esse não é um bem como outro qualquer, e esse não é um mercado como outro qualquer. Eu vejo coisas inacreditáveis assim. Não, a separação dos diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, da agência reguladora, em diretores políticos e diretores técnicos. Quais são os diretores técnicos? São os nossos. Quais são os diretores políticos? São aqueles dos nossos adversários políticos. É o executivo que indica os diretores da ANEEL. É o Congresso que aprova. Há uma dimensão política nessas escolhas. Ao lado do nome de cada diretor da agência reguladora americana, você tem o partido que indicou se ele é republicano, se ele é democrata. Olha só, isso no órgão regulador americano, no FEC. Você entra lá na página do FEC, isso está lá. Não tem sentido isso. Então, existe uma tecnicalidade, uma demanda por uma tecnicalidade na decisão, que é falsa, que só serve para esconder os reais interesses em disputa. A ideia de que não, o problema dessa desordem toda é porque o nosso regulador não é autônomo, não é independente. Que eu sempre ouvi essa história, né? Vamos blindar a agência.
Blindagem, essa significa simplesmente blindar determinados interesses econômicos e tentar manter isso no tempo, independentemente da questão democrática, independente das eleições. Ou seja, a vontade popular, ela fica congelada lá no tempo. O regulador não se submete aos ciclos da democracia. Em nome de uma estabilidade dos investimentos, cascata, em termos simplesmente de manter congelado no tempo uma determinada configuração, uma determinada correlação de força que resultou num determinado conjunto de regras. O velho Keynes, senhores, dizia o seguinte: até quando as regras valem? Até o momento em que elas deixam de valer. É simples assim. As regras, as normas, o arranjo institucional, eles existem enquanto eles entregam para a sociedade aquilo que a sociedade deseja. Quando não entregam mal, mais, né? Você simplesmente muda as regras, as convenções, as normas, elas foram feitas para, ao final, serem mudadas. É da natureza, da evolução humana, da evolução das sociedades, dos processos democráticos. É isso. Meu Deus, outro dia eu vi uma coisa aqui. A discussão sobre a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, se você pode indicar se o Estado, né, se o governo pode indicar um diretor ou não, ou aí eu vi, não, mas a CCE, a Câmara de Comercialização, é a casa do mercado. A Câmara de Comercialização é um espaço de coordenação, um espaço relevante. Não é a casa do mercado, a casa contra o mercado, não é coisa alguma, é simplesmente um espaço. Não é a casa do mercado. Se ela for a casa do mercado, está errada. Isso está errado. Espaços, no limite, espaços públicos de coordenação, que são fundamentais para que a coordenação ela se dê de forma plena e sustentável, pode ser a casa do mercado. Gente, isso é uma falta de senso, de não entender a função que exerce a coordenação, o Estado, o espaço. Outro dia eu vi uma coisa que eu acho que vai nessa direção dessa falta de percepção, de você tentar privatizar todos os espaços públicos de coordenação. Outro dia eu vi num seminário um diretor de uma empresa de consultoria grande, e no final ele disse simplesmente: a nossa empresa vai estar vigilante em relação aos jabutis. Qual o sentido disso? Uma empresa de consultoria não tem legitimidade, não tem sentido de ficar vigilante sobre coisa nenhuma, a não ser aquilo que os clientes dela pagam para ela ficar vigilante. Essa frase não tem sentido. É a brutal confusão entre o que é privado e o que é público. Como você está disputando o Estado dentro do Estado, numa guerra de todas contra todos, ninguém tem uma referência para falar, não, para com esse negócio, cara. Chega, bota a bola no chão. Quando eu vejo tudo isso, para mim fica muito claro a resistência que o setor tem hoje à presença do Estado na coordenação do setor elétrico brasileiro, a presença de um espaço público na coordenação do setor elétrico brasileiro. Até mesmo essa presença, até mesmo aquela presença que ela é considerada imprescindível, incontornável, basicamente necessária, hoje você faz uma resistência e fica ali num discurso que é louco, que é doido, que não tem sentido. Então, hoje, o setor, os agentes do setor, eles perderam completamente a referência, perderam completamente a noção. E esse problema ele se torna maior ainda quando essa visão ela é adotada pela própria burocracia estatal, esvaziando ainda mais o papel ativo do Estado na estruturação do setor.
E essa burocracia ela vai assumindo uma função reles, né, de um simples despachante dos interesses privados. Então, quando ela faz isso, ela acelera o processo de desestruturação institucional. Então, ela contribui muito mais para a desordem, para o descontrole e para a confusão, porque ela abre o papel, ela abre mão do papel dela, do papel institucional dela. E é isso que você observa da burocracia estatal brasileira hoje. Se você soma isso, um governo, como é o governo atual, que não tem um projeto para o setor elétrico brasileiro, aí a situação fica muito difícil. E a expectativa concreta é que a gente vai seguir no processo de desestruturação institucional. A gente vai seguir sem ter aquela coordenação estatal básica, necessária para a operação e para a expansão do setor. Ou seja, nós seguiremos, nós seguiremos na zona da confusão, como dizia o velho Vanderlei Luxemburgo. Seguiremos na zona de rebaixamento do setor elétrico brasileiro. E como dizia o velho Vanderlei, o importante é sair da zona de confusão, cara. Porque ficar nessa zona de confusão é muito ruim para a economia brasileira e para a sociedade brasileira. Na verdade, o preço que a sociedade e a economia brasileira pagam hoje em termos de desestruturação da oferta de energia elétrica no país é muito alto. E fazer tudo isso em nome dos interesses de meia dúzia de agentes, que são os verdadeiros ganhadores dessa confusão toda, isso não se justifica de forma nenhuma. O preço é muito grande para se ter um benefícios, né? Um benefício de meia dúzia de caras. Então você tem que, cara, me desculpe, mas você tem que discutir essa questão seriamente, de forma a viabilizar, pelo menos hoje é fundamental aquela coordenação básica necessária do Estado para a expansão e para a operação sustentável do setor elétrico brasileiro. É uma coisa básica. Nós estamos falando sobre coisas básicas. Quem não quer discutir isso é justamente quem está ganhando na confusão. Confusão só serve para que meia dúzia de espertos batam a nossa carteira. Só para isso. Eu me lembro quando era menino e quando ia para o Maracanã com meu velho pai. Aí, quando acabava o jogo, o velho dizia assim: rapaz, fica sentado aí. Quando o pessoal sair, aí depois a gente sai. Porque se a gente sair na confusão, os caras vão bater a minha carteira. E teve um dia que a gente saiu e realmente bateram a carteira do velho. Ele ficou barara. Confusão só é bom para batedor de carteira. A gente tem que parar com isso. A gente tem que pensar seriamente em resolver esses problemas básicos do setor. E a construção dessa institucionalidade básica, ela é fundamental para enfrentar os desafios do setor elétrico brasileiro hoje. A não ser que a gente queira normalizar a confusão. Se a gente quiser normalizar a confusão, bom, vamos em frente. Vamos em frente, que aí a gente vai fazer algo que vai ser muito, mas muito bom. Enfim, meus amigos e minhas amigas, era isso que eu queria conversar, né, com vocês hoje. Acho que esse tema é importante, acho que esse tema é relevante, a gente tem que discutir isso. Tem gente que não gosta. Ih, o programa é sobre Estado, então não vou querer assistir. Desculpe, cara. Essa questão é uma questão fundamental. Se a gente resolver, se a gente não resolver, a gente não vai conseguir avançar nas nossas questões. Então, um beijão em todos vocês, em todas e todos, e eu agradeço muito
por vocês terem acompanhado essa discussão até aqui. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto circuito. Se cuidem e vida que segue.